Basicamente a ideia é o quê? O nome é história e telling é contar, né? Então é a capacidade de contar histórias relevantes, a gente conseguir envolver o cliente, o público com as histórias, né? Isso envolve vocabulário, enredo, personagem, e um suporte visual ajuda bastante, ou seja, você ter imagens para mostrar. É interessante porque, como a gente falou já, histórias fixam na memória do ouvinte, né? Então a gente lembra das historinhas e gera conexão profunda com o teu cliente, com o teu público-alvo. Então a história funciona, tá? Sabendo contar. Outra coisa interessante também em relação a isso é que é essa pirâmide do aprendizado que foi estruturada ou pesquisada também por esse pesquisador aqui, William Glasser, não sei quem é, mas dizem que foi ele que fez isso, tá? Que é a maneira como a gente aprende as coisas, tá? Como a gente fixa as coisas, né? Então aqui ele fala, o que a gente lê a gente fixa 10%, escutar 20%, ver 30%, ver e escutar ajuda a fixar 50%, né? Conversas aumenta o poder de fixação. Quando você escreve, você também aumenta para 80%. Então você lê e você escrever, cara, o poder de fixação vai ser muito maior, né? E quando você ensina é quando você mais aprende, tá? Então, lembra que você é o educador do cliente. Você tem que ensinar para ele sobre o produto, sobre o mercado, sobre o negócio, tá? E é por isso que a gente se torna bom nisso, a gente aprende. E a explicação, ou seja, a história, ela explica algo, ela conta algo. E é por isso que fixa, é o que mais fixa. Então você consegue passar uma ideia, passar uma mensagem através de uma história, vai fixar muito mais para o cliente, né? Por que storytelling de venda? Primeiro, porque o ser humano gosta de histórias. Segundo, porque o ser humano entende histórias. E terceiro, porque as pessoas compram só o que entendem. Você não vai comprar algo que você não entende. Às vezes o cliente desiste da gente porque ele não entendeu. Não entendeu o produto, não entendeu o negócio, não entendeu a oportunidade. Aí ele desiste, tá? Então, acho que são bons motivos para a gente aprender um pouquinho mais sobre contar a história. Eu não sou bom nisso, tá? Aí é um campo de estudo interessante. Isso aqui eu peguei na internet, tá? 10 passos. Eu achei muito passo, mas eu resolvi simplificar um pouco. 7 dicas aqui, tá? Então você vai primeiro definir o formato, né? O formato é objetivo. Onde é que eu vou, se for fazer uma publicação, né? Vou botar no meu Instagram, no YouTube, eu vou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, aonde eu vou utilizar esse material, né? E o objetivo, né? Qual é que vai ser o objetivo disso aqui, tá? Eu vou educar, entreter, convencer, mostrar oportunidade. Qual é o objetivo dessa historinha que eu vou fazer? Porque a gente pode até gravar pequenas histórias, pequenos áudios e mandar para o cliente de vez em quando. Ó, aconteceu um negócio aqui com um cliente tal e eu me lembrei de você. Vou te contar o que aconteceu. Eu vou te contar o que aconteceu, já prende atenção. Não prende? Tá? Aconteceu uma coisa engraçada aqui com um cliente meu essa semana e eu lembrei de você. Deixa eu te contar. Já prendeu atenção. Né? Já prendeu atenção. Isso vai contar o quê? Uma história que tem a ver com o processo de venda, de negociação dele, né? Conheça o público, né? Para poder despertar curiosidade. Aqui também eu fiz a associação com o AIDA, né? Que a gente estava olhando agora. A atenção, você capta ela como? Despertando a curiosidade. Deixar a pessoa curiosa com algo. Tem uma coisa para te contar que você não sabe ainda. Vou contar depois do almoço. Estabeleça um contexto, ou seja, o ambiente, né? Aonde isso está acontecendo, onde é que essa história está acontecendo, relacionado ao que é isso, né? Nessa história isso desperta o interesse. Um contexto que tem a ver com o teu cliente, né? Apresente um problema, tá? Ou seja, isso vai aumentar o interesse. Quando o problema da história, o problema da história tem a ver com o meu problema, com a minha dor, engancha. Isso eu quero ver como é que termina o fim dessa história, como é que acaba, como é que resolveu. Porque de repente eu posso aproveitar algo disso para resolver o meu, né? Minha dor, meu problema. E introduz uma solução, é onde desperta o desejo. Como resolveu? Resolveu assim, assim, assado. Cara, isso serve para mim. Isso eu quero. Desse jeito me atende. Então, você desperta o desejo dessa maneira, né? E aí, mostrar benefícios, vantagens, também vai desenvolver, vai aumentar esse desejo, tá? Aí entra o Imagine Ser, né? Isso amplifica o desejo, tá? E, no final, uma chamada para ação, tá?
O que é chamada programação? Qual é o próximo passo que a pessoa tem que fazer? Basicamente, são as dicas aí para criar um storytelling associado ao processo de vendas que a gente trabalha. Como contar história? Tá. Bom, o padrão universal é a jornada do herói, né? A jornada do herói, ela tem eles chamam de 3 atos, né? Um contexto, ou seja, um ambiente, uma situação, um personagem onde isso acontece, um conflito, é um problema, uma crise, uma dor que precisa ser resolvida e a vitória. É como ele resolve esse negócio e como que é o que? É a transformação que acontece com o personagem principal. Ele era assim, passou por isso e ficou assado. Bem melhor do que era antes. Qualquer semelhança com a nossa vida pessoal não é mera coincidência. Porque é o processo que a gente passa, né? A gente tá tudo bem aqui agora nessa situação, de repente surge uma crise, um problema, uma dificuldade. A gente passa por isso, é horrível quando tá na fase de crise, é ruim. Só que depois que você passa por ela, você evoluiu. Teve um processo de transformação, a tua consciência, a tua percepção da vida, de você mesmo, do mundo, ampliou. Você está melhor. Você se tornou melhor do que você era. Está pronto para outra. E quais as histórias que a gente deveria contar para vender? Aqui uma dica que eu achei interessante. Histórias de origem, tá? Você pode falar a origem do quê? Como você começou nesse negócio? Daí depende o objetivo que você quer contar a história, né? Como você começou nesse negócio? Ou como essa construtora começou? A gente vai na reunião de Canvas, o Marcelo conta muita história. Sim. De como ele pensou o Canvas. Exatamente. Ele fala da origem do projeto. Ele fala. Eu também, nos meus atendimentos do Canvas, eu conto a minha história como corretor do Canvas. Que eu estou muito empolgado em trabalhar o produto, que eu conheço alguns dos moradores, que eu tenho certeza que vai ser um prédio de famílias felizes. Então, por exemplo, lá na reunião com a tua cliente lá, não, aí na cadeira em que vocês estão sentados já sentou médico, advogado, já sentou mulher grávida, já sentou criança, e aí tu envolve a pessoa numa história de um empreendimento. Histórias de clientes, ou seja, que são os cases que você passou relacionado ao processo de vendas, ao processo de escolha, à superação dessa dor que a gente comentou ali, né? Histórias de problema e solução, tá? Ou seja, eu tinha um cliente que passou pela mesma situação que você está agora, tá? E aí você conta como ele resolveu a situação dele. Isso conecta. Transformação, olha, ele estava assim, uma dificuldade que você está encontrando hoje e depois ele ficou assado. Hoje está feliz da vida com a aquisição que ele tem. O cara veio aqui e nos trouxe 50 kg de maçã. Eu acho que tinha mais, né? É um cliente que o Davi vendeu, o Canvas lá. O cara planta maçã ali em São Joaquim. Aí falou da maçã dele. Daí eu queria provar a maçã tal lá, que ele falou de uma maçã X. Cara, eu achei que ele ia trazer uma sacolinha de maçã. Ele trouxe umas 5 caixas de maçã. E deu maçã para todo mundo. E história sobre desafio, né? Tá. Ou seja, aí você trabalha com valores, com crenças, né? Para superação de desafios. Tá. São histórias que ajudam a vender. Estruturar histórias daí dentro de um contexto associado ao nosso trabalho, né? E aqui papo de corretor, né? Entre nós. Eu também pesquisei algumas coisas aqui que eu achei interessante. Que uma história sozinha, não se cria sozinho. Então você tem que cavar na conversa com o cliente para entender a dor dele, para a partir daí você criar uma história coerente que cria o gancho com ele. Se eu não tiver uma história que não tem nada a ver com ele, ele não vai se interessar. Tá? Então, no imóvel também, a gente trabalha muito na planta, né? Que daí o exemplo que eu falava do Marcelo, né? Contar história, procurar coisas diferenciais, detalhes que te ajudem a construir uma história em relação àquele produto. O que eu acho legal de Florianópolis, por ser uma cidade histórica, é que tem muitas cidades que tem, igual tem as pedras rupestres. Tipo, você dá uma sensação de, olha, você tá num lugar que é limitado de qualquer forma. Um dia não vai ter tanto espaço para construir mais. Sim, não é limitado. a ilha, né? A ilha Exatamente. Então, isso às vezes o passado do imóvel, a gente como trabalha na planta, às vezes o passado do terreno, da área, tá? Isso também se usa. Olha só, eu lembrei agora do Terraço Capé lá. O senhorzão lá, né? Terraço Capé é um empreendimento de casas de 10 milhões, enfim, lá da CFL. E quando tu vai conhecer o empreendimento, são 10 milhões as casas, né? Eles fazem É um show, né? É um show. Não é uma visita, é um show. É uma visita, é um show, exatamente.
E aí tu entra lá, é um caminho que eles vão te levando e tu vai conhecendo o empreendimento, andando nesse caminho. Uma visita assim de 1h30, 2 horas. E aí a primeira parte é uma parte de história. Então o cara ele se encanta pelo local onde ele tá, assim, olha, esse terreno aqui, a gente tem históricos dele desde 1800 e não sei quanto, que foi do cara tal, e aí tem toda uma história do terreno. Então já se cria ali a sensação de que o terreno tem uma boa energia, de que o terreno é um lugar de histórias felizes, entende? Fala da tal da árvore que é do antigo dono e que não é pra cortar. Fala da árvore do antigo dono lá, e aí tu vai lá depois... Os filhos dele. Aí depois tu vai lá no terraço, só aquela ali é a árvore, Então aqui, algumas também, eu peguei de um site lá, o site da Praedium, eles têm boas dicas de vendas lá. Algumas sugestões de pequenas historinhas, né, associadas a imóveis, né? Por uma casa na praia, por um imóvel reformado. Mesma coisa, eu vou passar esse PDF para vocês aí. Por um lugar que tem lareira, uma ilha na cozinha, com banheira. Então não é aqui tem uma banheira. Não precisa falar uma coisa dessa, todo mundo tá vendo isso. Tá. Mas aí você associa. A sensação exatamente. E também usar para reformular. Que tá escrito na frase ali. Perceber, como é que é? Volta lá, seus músculos cansados, perceber. Imagine você numa banheira de hidromassagem. Fantástico! Essa é a banheira que eu quero! Onde é que tá essa banheira? Teve um que tirou, né? Não, o meu cliente lá era 2.650.000. Aí ele disse, não tava querendo aceitar. Cara, como é que a gente tá te vendendo por 2.650.000? Só a banheira é 25 mil. Aí ele, não, então tira a banheira. Tirar a razão do cliente. Tira essa banheira dessa banheira. Pior é que aconteceu. Tá. Também pode utilizar isso para reformular pontos negativos, né? Para dar um viés positivo em relação à situação. Por exemplo, a casa é perto do trem. Aqui não tem trem, não, perto do ônibus. Não, pense que você vai economizar tempo para chegar ali, é rápido. Tá. E aqui tem alguns exemplos, né? É pequenininho, né? O espaço é pequeno, né? Tá. Então não é pequeno, ele é íntimo. O quarto é muito pequenininho, mal cabe uma cama, né? Não, é um escritório doméstico, né? Com uma boa iluminação. Eu tô com uma cliente que achou um canvas muito pequenininho, imagina. E aí também um deck, às vezes um deck no quintal, né? Às vezes tu pega aquele... Isso tem bastante, né? Garden no muro, né? No paredão, né? Isso a gente se depara bastante. Então é um espaço de entretenimento ao ar livre, não é? Tu tira o foco da parede e coloca que você tem um espaço que você não teria num apartamento sem garden, né?